O ar da noite estava pesado, carregado com um cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Eu caminhava pela estrada de terra batida, a única luz vinha da lua cheia, pálida e fantasmagórica, que se escondia entre as nuvens. Meu nome é Daniel, tenho cabelos escuros e olhos que, segundo minha avó, são da cor de mel. Sou alto, magro, e naquela noite senti um calafrio que não era só do vento. A curiosidade, esse impulso que nos leva a lugares que não deveríamos ir, me guiava. À minha frente, a silhueta da velha igreja se desenhava contra o céu cinzento. Abandonada há décadas, diziam as lendas. Mas algo me chamava para lá. Aproximei-me da porta principal, de madeira maciça, já deformada pelo tempo. Empurrei-a e um rangido ecoou pela noite, como um gemido de dor. Por dentro, o lugar era ainda mais sombrio. Teias de aranha cobriam os bancos de madeira, e a poeira dançava nos feixes de luar que entravam pelas janelas quebradas. O silêncio era profundo, quase palpável. Um versículo que minha mãe sempre citava veio à minha mente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tentei me apegar a essas palavras enquanto meus olhos se ajustavam à escuridão. Eu tinha o mesmo cabelo escuro e os mesmos olhos, cor de mel de sempre. Mas ali, naquele lugar, eu me sentia um estranho para mim mesmo. No altar, coberto por um pano branco manchado, havia uma única Bíblia aberta. Parecia intocada pela poeira e pelo tempo. Que estranho. Me aproximei e devagar o som dos meus passos ecoando como se eu não estivesse sozinho. O livro estava aberto em Apocalipse. Meus dedos tocaram a página e uma sensação de frio percorreu minha espinha. A passagem dizia: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Um barulho atrás de mim me fez saltar. Virei-me bruscamente, o coração disparado. Não havia nada, apenas sombras que dançavam. Mas eu juro que ouvi um sussurro. Por que me abandonaste? A voz era um eco distante, quase um pensamento dentro da minha cabeça. Olhei ao redor, procurando a origem do som. As fileiras de bancos vazios pareciam me observar. O vitral quebrado, com a imagem de um anjo sem rosto, parecia chorar lágrimas de vidro colorido. Lembrei-me de outra passagem, do livro de Salmos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas onde estava Deus naquele lugar esquecido? A sensação de abandono era esmagadora. Parecia que não era só a igreja que havia sido deixada para trás. Decidi explorar o resto do lugar. Encontrei uma pequena porta ao lado do altar. Levei um momento para conseguir abri-la. Ela dava para uma escada em espiral que descia para a escuridão completa. Um cheiro de mofo e algo mais. Algo doce e podre subia de lá. Hesitei. Cada instinto me gritava para ir embora, para correr daquele lugar. Mas a curiosidade, misturada com uma estranha sensação de dever, me impulsionou para frente. Liguei a lanterna do meu celular e a luz fraca mal conseguia cortar a escuridão. Eu, com meus cabelos escuros e olhos cor de mel, me sentia como um intruso prestes a descobrir um segredo terrível. Comecei a descer, cada degrau de pedra ecoando no silêncio opressor. A escada parecia não ter fim. As paredes eram úmidas e frias. O ar ficava cada vez mais denso. Então comecei a ouvir de novo. Não uma voz, mas um cântico. Um coro de vozes fracas, distorcidas, cantando um hino que eu não reconhecia. Era lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. Parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? As palavras da Bíblia eram minha única armadura, mas minha fé estava sendo testada a cada passo que eu dava para baixo. Finalmente cheguei ao fim da escada. Era um porão, um tipo de cripta, mas não havia túmulos. Havia apenas uma cadeira de madeira no centro da sala. E sentada nela, havia uma figura. Envolta em sombras, era impossível ver seu rosto. A luz da minha lanterna tremeu na minha mão. A figura levantou a cabeça lentamente. O cântico parou. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes pior. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou de gritar. Meus cabelos escuros pareciam ter ficado brancos de medo e meus olhos cor de mel estavam arregalados de terror. Você veio? A voz era a mesma do sussurro, mas agora clara, próxima. Era uma voz que não pertencia nem a um homem nem a uma mulher. Era antiga. Eu esperei por tanto tempo. A figura se levantou. Era alta, mais alta do que qualquer pessoa normal. Usava vestes que pareciam tecidas da própria escuridão. Este lugar era uma casa de adoração, continuou a voz,
mas eles se esqueceram. Eles se esqueceram da verdadeira adoração, a adoração do medo. A criatura deu um passo em minha direção. Eu tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Recitei em voz alta, minha voz tremendo. A criatura riu, um som que rachou o ar, palavras. Apenas palavras. Onde está o seu Deus agora, Daniel? Ele te deixou aqui, neste lugar esquecido, assim como eles me deixaram. Ela apontou um dedo longo e fino para mim. Mas eu não me esqueço. Eu me lembro de cada um que entrou aqui, e agora você se juntará a nós. De repente, das sombras ao redor, outros rostos começaram a se formar. Rostos pálidos, com olhos vazios, bocas abertas em um grito silencioso. Eram as vozes do coro. O pânico finalmente quebrou minha paralisia. Eu me virei e corri core como nunca antes. Subi as escadas tropeçando, o som dos lamentos ecoando atrás de mim. Passei pelo altar, pela Bíblia ainda aberta, e não parei. Corri pela porta principal e não olhei para trás. Corri pela estrada de terra, o luar agora parecendo um farol de esperança. Só parei quando cheguei à segurança das luzes da cidade. Eu estava ofegante, coberto de suor frio e poeira. As pessoas na rua me olhavam de forma estranha. Eu devia parecer um louco, com meus cabelos escuros desgrenhados e meus olhos cor de mel selvagens de medo. Mas eu estava vivo. Aquela noite me ensinou que há lugares onde a fé é a única luz. E há escuridões que nem mesmo a fé pode iluminar completamente. A igreja continua lá, esperando, e às vezes, em noites silenciosas, eu ainda acho que posso ouvir aquele cântico distante me chamando de volta. Mas eu nunca mais voltarei. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa lição eu aprendi da maneira mais difícil. Obrigado por ouvir minha história. Se você acredita que há forças além da nossa compreensão, siga nosso canal para mais relatos como este.